Senhor nas alturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, sede bem-vindos para celebrarmos a Eucaristia convosco e com todos aqueles que nos acompanham através da transmissão deste lugar. Com a Igreja toda celebramos hoje a memória de São Josafate, um santo de origem ucraniana, que foi bispo de Polóck, membro da Ordem de São Basílio, e que deu a sua vida pelo anúncio da Palavra de Deus e pela luta permanente pela construção da unidade dos cristãos. Por isso, ao celebrarmos hoje a sua memória, ao darmos graças pelo testemunho da sua vida, unimo-nos à sua oração, pedindo neste lugar, junto de Maria, pela unidade de todos os cristãos, como aliás o Senhor Jesus pediu ao Pai que todos sejam um, como tu e eu, ó Pai, somos um. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Intensificai, Senhor, na vossa Igreja, a ação do Espírito Santo que levou o Bispo São Josafate a dar a vida pelo seu povo. E concedei-nos por sua intercessão que, fortificados pelo mesmo Espírito, não hesitemos em dar a vida pelos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro da sabedoria. Todos os homens que vivem na ignorância de Deus são verdadeiramente insensatos, porque, pelos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é,
nem reconhecerem os artífices pela consideração das suas obras. Mas foi o fogo, o vento, o ar ligeiro, o ciclo dos astros, a água impetuosa ou os luzeiros do céu, que eles tomaram como deuses e senhores do mundo. Se fascinados pela beleza das coisas, as tomaram por deuses, reconheçam quanto é mais excelente o seu Senhor, pois foi o autor da beleza que as criou. Se o que os impressionou foi a sua força e energia, compreendam quanto é mais poderoso aquele que as fez. Porque a grandeza e a beleza das criaturas conduzem, por analogia, à contemplação do seu autor. Contudo, esses homens incorrem apenas em ligeira censura, porque talvez se extraviem buscando a Deus e desejando encontrá-lo. Ocupados na investigação das suas obras, deixam-se seduzir pelas aparências, pois são belas as coisas que veem. Mas nem esses têm desculpa. Se conseguiram obter tanta ciência, que podem examinar o mundo, como não encontraram mais depressa o Senhor do mundo? Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como sucedeu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio que os fez perecer a todos. Do mesmo modo sucedeu nos dias de Lote. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Lote saiu de Sodoma, Deus mandou do céu uma chuva de fogo e enxofre, que os fez perecer a todos. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Nesse dia, quem estiver no terraço e tiver coisas em casa, não desça para as tirar. E quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Lote. Quem procurar salvar a vida, há de perdê-la, e quem a perder, há de salvá-la. Eu vos digo que nessa noite estarão dois num leito, um será tomado e o outro deixado. Estarão duas mulheres a moer juntamente, uma será tomada e a outra deixada. Então os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, onde será isso? Ele respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se juntarão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Josafate, um santo eslavo que aí, nesses lugares, anunciou o Evangelho com a palavra, com o testemunho da sua vida, com o seu sangue. Por isso hoje estamos revestidos de vermelho, que nos lembra justamente o testemunho deste mártir do Senhor Jesus. E ao celebrarmos hoje a Eucaristia, na memória deste homem de Deus, nós somos chamados a reconhecer que é justamente aí, nos santos, que nós vamos encontrando no caminho da nossa vida o Evangelho em ação. Isto é, esta palavra que acabamos de escutar, concretizada na vida destas testemunhas de Jesus. E ao encontrá-la aí, na vida dos santos, nós sentimos o estímulo de os imitar, de como eles acolhermos esta mesma palavra e deixarmos que ela em nós produza os mesmos frutos que produziu na vida deles. Isto é, que nós ao escutarmos esta palavra a deixemos entrar em nós como uma semente que fecunda a nossa vida, que em nós cresce e que em nós dá muito bom, abundante e saboroso fruto. Vemos isso na vida de São Josafate, pelo modo como ele nos testemunha o primado de Deus na sua vida. Era filho de pais ortodoxos, converte-se à fé católica e descobre, vive a inquietação da urgência de construir entre os discípulos de Jesus o dom da unidade. E tudo faz para que, no que dependeu dele,
os cristãos pudessem viver unidos, segundo o desejo e a vontade de Jesus, que todos sejam um. Ele vive esta palavra. Ouvíamos no livro da sabedoria um convite à inteligência da fé, ao discernimento. O autor sagrado dizia: vós olhais o mundo, considerais os elementos do mundo, a beleza deles, e esqueceis-vos do seu autor. Pela maravilha que vos cerca, deveis caminhar até encontrardes o seu autor, isto é, encontrardes Deus, a suma beleza, para a partir daí tudo entenderdes, tudo compreenderdes. É preciso encontrar o Senhor de todas as coisas. Por isso, devemos pedir-lhe todos os dias a graça da sabedoria. Nós cristãos sabemos como é que se pede essa graça da sabedoria. É pedir ao Senhor o dom do seu Espírito. A graça do Espírito Santo que nos dá lucidez para vermos toda a realidade da nossa vida e do mundo a partir de Deus, com a inteligência de Deus. Aliás, o primeiro dom do Espírito Santo é mesmo esse, o dom da sapiência, o dom da sabedoria. E a partir daí, lermos a vida e a história segundo Deus. E a partir daí, encontrarmos o Senhor Jesus que vem ao nosso encontro, como escutávamos no Evangelho, nesta linguagem apocalíptica que vai caracterizar a leitura do Evangelho neste fim do ano litúrgico para o qual estamos a caminhar. O Senhor Jesus usa imagens do Antigo Testamento para convidar os seus, aqueles que o escutam, e nós hoje, a viverem vigilantes, atentos, para que o fim do mundo não nos surpreenda. E por isso Jesus usa estas imagens. Mas o que nos quer dizer é justamente isso. É que somos chamados a viver atentos e vigilantes. Não a partir de nós mesmos, mas a partir dele. A partir da sua palavra. Acolhendo a graça da conversão, da mudança de vida. Cortando da nossa vida tudo aquilo que é inútil, que não nos faz crescer para ele, que nos impede de ser de Deus e de o poder manifestar na nossa vida, nas nossas obras. Por isso, a vida de cada um de nós cristão é uma vida em permanente conversão. Ao escutarmos a palavra, consentirmos que o nosso coração se converta ao Senhor. O busque na intimidade da oração. Diante dele, acolha a graça da misericórdia, tornada perdão no sacramento da reconciliação, que nos perdoa os pecados. Estimulados por ele, poder descobri-lo na pessoa dos nossos irmãos que vivem ao nosso lado e que precisam da generosidade da nossa caridade, a começar pelos mais indigentes e pobres, mas também por aqueles que disfarçadamente se nos apresentam bem, mas que precisam da nossa atenção, da nossa compaixão, da nossa palavra amiga, da disponibilidade da nossa caridade. Assim viveremos vigilantes, segundo aquilo que Jesus nos diz no Evangelho. E entenderemos até melhor quando cantávamos no Salmo, o Salmo 18, que nos convida a proclamar a glória de Deus. E no final diz que
o seu eco ressoou por toda a terra. Para que o eco desta palavra, desta boa nova de Deus, que Jesus nos traz, ecoe em toda a terra, o Senhor conta conosco. Para que cada um de nós seja um eco de Deus em tudo aquilo que é a nossa vida. Ser eco de Deus significa levar conosco a palavra que se torna viva e ativa na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa terra, onde quer que a nossa vida esteja e aconteça. Ser eco de Deus. O seu eco ressoou por toda a terra. O seu eco hoje continua a ressoar por toda a terra, quando daqui a pouco partirmos daqui e o levarmos a todos os lugares onde a nossa vida acontece. Caríssimos irmãos e irmãs, motivados pelo testemunho de São Josafate, e por esta palavra que aqui o Senhor hoje nos oferece, envolvidos pela ternura de Maria, nossa Mãe, que nesta sua casa sempre nos acolhe e estimula a, como ela, acolhermos e guardarmos todas estas coisas, a meditá-las no nosso coração como Maria as meditava e a torná-las resposta generosa ao desejo de Deus. Como Maria, diante desta palavra, digamos também nós, faça-se em mim segundo a tua palavra, de modo a que então cada um seja este eco de Deus que há de ressoar por toda a terra. Irmãs e irmãos, o dia da vinda do Senhor ninguém o pode prever, mas está cada vez mais próximo. Peçamos ao Pai que esse dia nos encontre no caminho da verdade e digamos: ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que creem em Jesus Cristo, católicos, ortodoxos, protestantes, para que venham a construir um só rebanho, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os homens que creem em um só Deus, judeus, cristãos e muçulmanos, para que o adorem, sejam santos e se respeitem, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que estudam as maravilhas do universo e se deixam fascinar pela sua beleza, para que busquem a Deus e o encontrem, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens que vivem na ignorância de Deus e se deixam fascinar pela beleza das criaturas, para que descubram o seu autor e o adorem, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que, na nossa comunidade paroquial, compram e vendem, plantam e constroem, para que andem vigilantes à espera do Senhor, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Pai Santo, que conheceis como é grande a nossa fraqueza, sustentai-nos com a vossa graça até ao dia da vossa vinda, por Cristo nosso Senhor.
Oremos. Deus de misericórdia, santificai com a vossa bênção estes dons e confirmai-nos na verdadeira fé da qual São Josafate deu testemunho com o seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. À imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir São Josafate, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição
e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Josafate, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Em comunhão com toda a Igreja, digamos a oração do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Oremos.
Fazei, Senhor, que esta mesa celeste aumente em nós o espírito de fortaleza e de paz, para que, a exemplo de São Josafate, demos generosamente a nossa vida pela honra e unidade da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. I will bless now the religious object. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, desejo a todos um bom dia de peregrinação e procuremos, estimulados pelo testemunho de São Josafate e atraídos por Maria, que aqui nos acolhe e sempre nos ensina, procuremos rezar hoje de modo especial pela unidade de todos os cristãos e todos nós assumirmos este desejo de Deus, que cada um possa ser este eco da palavra agora em todos os lugares onde a nossa vida estiver e acontecer. Um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.